Boa noite, meus amigos do Face, vocês que estão aí online, já podem participar conosco aqui de mais uma série dos nossos estudos, Plano de Redenção. E agora nós estamos dentro do subtema, o que Jesus quer que você faça. Nós já tivemos os outros vídeos que estão lá no nossa página, Otoniel Henrique de Mello, que você pode acessar. Você tem lá o acesso a ele para conhecer os outros vídeos. Eu quero deixar aqui uma saudação que está em uma saudação bíblica, né? Que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, uma igreja que ele plantou, e ele está em Corinto, na cidade de Corinto, lá pelos anos 50, e ele escreve a carta para dar orientações àquela igreja. E eu quero fazer minha essa saudação, dizendo também que eu tenho orado por vocês que têm recebido aí o estudo bíblico, vocês que fizeram a sua oração de confissão, se tornaram crentes em Cristo, passaram pela justificação, regeneração, lembra? E agora nós estamos caminhando nossos primeiros passos. Já vimos que temos que ler a Bíblia diariamente e temos que orar diariamente. Nós deixamos para vocês aí vários versículos, dando apoio a essas duas orientações, que não são nossas, orientações bíblicas, né? É o próprio Jesus quem está dizendo isso para nós. Nós fizemos então essa primeira parte. E agora nós vamos partir para a terceira orientação. Mas antes eu quero ler aqui um versículo falando do que nós já vimos até agora. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, verso 3. A carta que João escreveu, né? O apóstolo João também escreveu cartas. Ele escreveu 3 cartas e também escreveu o livro do Apocalipse. E nessa carta ele falando sobre a comunhão, o relacionamento. Comunhão minha com Deus e também com meus irmãos. É o que ele diz no texto, ó. O que vimos e ouvimos. O que ele viu, né, João? O que ele ouviu de Jesus, ele anunciou. Nós vamos falar exatamente sobre isso daqui para frente. Para que também tenhais comunhão conosco. Então, é uma boa orientação bíblica aqui sobre a questão da comunidade cristã. Nós falamos há tempos atrás, em um dos nossos vídeos, que não existe crente sem igreja. Muito embora essa seja uma tendência muito forte nos nossos dias, mas não existe crente sem igreja, sem comunidade, sem grupo, sem um grupo que esteja com o mesmo propósito, né? Dirigidos pelo Espírito Santo. Então, ele está falando dessa comunhão, comunhão conosco, com os crentes, e também a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A Trindade, né? Então, comunhão é uma palavra muito forte no nosso dia a dia agora como crentes em Cristo. Então, continuando o nosso tema, continuando o subtema, na verdade, dentro do tema principal, o plano de redenção, né? E nós criamos um subtema que é o que Jesus deseja que você faça. Um terceiro item desse subtema: seja uma testemunha fiel. Seja uma testemunha fiel. Isso é
importante. É mais um passo importante na nossa vida como crentes em Cristo. A palavra testemunha, no contexto bíblico, ela tem um conceito jurídico. Quando se trata de alguém que comparece diante de uma autoridade civil ou judiciária ou religiosa, principalmente civil, e principalmente diante de juízes, de tribunais. Quando a pessoa vai testemunhar, ela vai dizer o que viu a respeito de alguma situação, algum fato que ela viu, e ela vai contar, vai relatar exatamente o que viu. Então a palavra testemunha tem origem no conceito jurídico. Mas com o tempo, essa palavra também ganhou uma outra conotação. E ela ganhou a partir da vida de Estevão. Estevão foi um diácono, daqueles 7 diáconos que foram eleitos pela igreja, a igreja bem no seu início da sua história, viu a necessidade de eleger diáconos. E diáconos são homens que servem à igreja. A palavra diácono quer dizer serviço. E dentre esses 7, 2 se destacaram muito. Foi Filipe e Estevão. Filipe também era evangelista, ele pregava por todo lugar, era testemunha, como os outros crentes também eram. E Estevão também. E Estevão teve que comparecer diante do Sinédrio. O Sinédrio era um tribunal religioso no primeiro século, que havia no primeiro século e se estendeu ainda por um bom tempo na história. E depois que ele pregou, depois que ele deu o seu testemunho, depois que ele apresentou, ele deu o testemunho da sua fé em Cristo, porque foi isso que ele fez na sua pregação, uma pregação longa, mas o objetivo era esse. O resultado da sua pregação foi o apedrejamento. Os homens ali enraivecidos, tomados de ódio por causa desse seguidor, né, dessa seita na época, no primeiro século. Os seguidores de Jesus eram chamados de seita, haviam criado, era como se eles tivessem criado uma seita do Nazareno, a seita do caminho, né? E eram chamados assim. E eles então, enraivecidos por causa da ousadia dos seus seguidores, os seguidores de Jesus, eles apedrejaram a Estevão. Então a partir daí o nome, a palavra testemunha passou a ter uma conotação que significa mártir, tanto que a palavra vem de martírio. A raiz grega da palavra testemunha vem da palavra martírio, martirizar, ou seja, alguém que sofre por causa da sua fé, ou alguém que dá até mesmo a sua vida por causa da sua fé. Então, a partir daí, o nome testemunha ficou ligado passou a ter essa conotação de mártir. Na história dos batistas, quando os batistas chegaram, vindo dos Estados Unidos para o Brasil, a partir de 1871, os batistas chegaram em São Paulo e se espalharam por todo o Brasil, plantando igrejas por todo lugar. Tanto os pastores, diáconos, evangelistas, as famílias batistas que mudavam de lugar, saíam de São Paulo, por exemplo, e vinham para Minas, e assim como a nossa família veio de São Paulo para Rondônia. E essas famílias então traziam no seu coração o Evangelho e testemunhavam do Evangelho, e as pessoas se convertiam e ali formavam novas igrejas, plantavam novas igrejas. Então, nesse período, lá no início, lá no 1870, 1890, até 1970, se tem registro de muita perseguição dos batistas. É claro, todos os grupos religiosos de alguma maneira sofreram perseguição, chamados protestantes, né? Na época era chamado protestante, os bíblias.
Mas de forma particular os batistas sofreram muita perseguição, então eles carregaram o peso da palavra testemunha na própria carne. Hoje com o movimento gospel já não é tanto, né? O movimento gospel, essa parte desse conceito se diluiu, o conceito de testemunha, porque ser crente no Brasil hoje virou modismo. Mas tem uma coisa importante que você não pode esquecer. Modismo, ser crente por modismo, não garante entrada no céu. Então, se você apenas aderir ao movimento, né, evangélico, né? Agora eu sou evangélico. Isso não garante entrada no céu. O que garante entrada no céu é aquilo que está lá nos primeiros vídeos que nós colocamos. Ouvir o evangelho, né? O apóstolo Paulo escreve aos Efésios dizendo assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes o evangelho, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, qual é o penhor da vossa herança para a redenção da possessão de Deus, ao fim de ser para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versos 14 e 15. 13 e 14. Então, modismo não leva para o céu. Simplesmente aderir a uma cultura evangélica, religiosa, cristã, não leva para o céu. Então, muito embora isso seja uma realidade na nossa vida, no nosso Brasil, e em vários países, mas no Brasil, né, tratando do nosso Brasil, o evangelho, o movimento gospel, o aceitar, fazer parte de uma igreja, se tornou modismo. Então, há muitas igrejas, muitos templos, né? Muitos templos cheios de gente. Mas isso não é garantia de que essas pessoas são salvas verdadeiramente e que são verdadeiras adoradores. São verdadeiros adoradores. Jesus fala em João capítulo 4 sobre isso. Conversando com a mulher samaritana, ele diz que chegou a hora dos verdadeiros adoradores adorarem em espírito e em verdade. Então, modismo não garante entrada no céu. Modismo não quer dizer que a pessoa tenha sido justificada e regenerada e que ela está caminhando cada dia para o céu. Então, eu quero deixar aqui algumas passagens para falar sobre ser testemunha fiel. Seja uma testemunha fiel. A primeira passagem é Atos capítulo 1, verso 8. Você pode procurar, se você quiser procurar na sua Bíblia já. Minha Bíblia está aqui do lado. Atos 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus disse isso no livro de Atos, né? Lucas escreveu o livro de Atos, e nesse contexto Jesus está subindo ao céu. O momento que ele está subindo ao céu já terminou todo o seu ministério, já completou a obra, e ele já ressuscitado e glorificado, agora sobe ao céu. E ele diz para os crentes que estavam vendo o apóstolo Paulo diz que mais ou menos 500 pessoas viram Jesus subir ao céu. E ele diz: ser-me-eis minhas testemunhas. A palavra testemunha dentro do contexto do que nós estamos vendo, né? É como se ele estivesse dizendo: vocês são minhas testemunhas, mesmo que vocês sofram por causa disso. Mas vocês são minhas testemunhas. Só que vocês se tornaram testemunhas minhas porque vocês foram capacitados pelo Espírito Santo. E nós somos testemunhas de Jesus se somos capacitados pelo Espírito Santo. Então, recebereis a virtude, né, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém. A igreja de Jesus nasceu em Jerusalém. Não sei se você sabe disso, mas a igreja de Cristo nasceu em Jerusalém. E ela se espalhou por toda a região da Palestina e avançou pelo mundo afora. E a cada dia, né, a igreja se expande
que a igreja é como um organismo vivo. A igreja é um corpo. O corpo é vivo. E esse corpo cresce, se multiplica. E ela começou em Jerusalém e se espalhou então pelas regiões vizinhas, alcançando os países vizinhos e alcançando os mais distantes, e está avançando. Chegando inclusive no Brasil e chegando inclusive agora aí na sua casa, através desses estudos bíblicos. Então, testemunha. Vocês serão minhas testemunhas, disse para os crentes daquele dia. Está dizendo para nós também. Vocês serão ou são as minhas testemunhas. Vocês que receberam a Cristo, foram salvos, agora vocês são minhas testemunhas. João capítulo 1, verso 40 ao verso 42. Era André, irmão de Simão Pedro, e um dos dois que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, André, que era discípulo de João Batista, deixou de ser discípulo de João e passou a ser discípulo de Jesus. E André achou seu irmão e disse: achamos o Messias. André disse para Pedro, Simão Pedro, o grande apóstolo Pedro, né? Vai se tornar. Interessante isso. O André não tem muito destaque na história bíblica, a não ser aqui nesse momento que ele é testemunha, que ele foi testemunha de Jesus para Pedro. Mas Pedro, depois da sua conversão, vai se tornar o grande apóstolo, né? O grande apóstolo da igreja, junto com Paulo e outros apóstolos. Então, testemunha. André foi testemunha de Jesus para Pedro, e Pedro então conheceu Jesus através de André. Veja que foi também um outro detalhe interessante, a pregação do evangelho feita a uma pessoa apenas. Alguém falando de Jesus. Não é nem pregando o evangelho assim, usando a teologia, né? Ou usando técnicas de pregação, mas falando de Jesus naturalmente. O que disse o apóstolo João lá no primeiro versículo que nós lemos: o que vimos e ouvimos. É só isso que nós temos que fazer. Aquilo que nós vimos e ouvimos, aquilo que Deus fez em nós, que nós experimentamos diretamente através de Jesus, é o que nós vamos transmitir para frente. Nós não precisamos transmitir a experiência dos outros, não, é a minha mesmo. Seja ela simples ou não, seja qual for, é essa experiência, né? Esse testemunho que eu tenho que passar para frente. Outro versículo para falar de seja uma testemunha fiel. Mateus 4,19. Mateus 4,19. E disse-lhe: vinde a mim, vós vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus está junto com os discípulos estão pescando, e Jesus faz esse chamado, né? Vocês agora não serão mais pescadores de peixes, né? Pedro, Tiago, João, aqueles pescadores, né? Eram pescadores. Vocês agora vão ser pescadores de homens. Vocês vão ser minhas testemunhas. Jesus está dizendo isso. Vocês vão ser minhas testemunhas. E eles foram preparados para isso. Se tornaram os apóstolos, né? Foram os apóstolos. É o chamado dos primeiros apóstolos que aparece lá. Jesus já começa a falar com eles. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Bonito, né? Então o Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que alguns pensem que ele esteja demorando, mas Jesus virá no tempo certo. E aliás, um dos medidores desse tempo é exatamente a pregação do Evangelho. Obrigado aí vocês que estão entrando aí para participar desse vídeo.
Então o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para conosco. Longânimo é paciente, longânimo é ter uma longanimidade, é ter esperar. Deus está esperando, né? Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. E para que todos venham arrepender-se, é preciso que você e eu seja testemunha. Se você já é salvo em Cristo, você precisa ser uma testemunha para divulgar, passar para frente. A palavra da moda, né? A palavra da internet, compartilhar o Evangelho. Você precisa compartilhar o Evangelho. Compartilhar o testemunho. E nós não estamos vivendo aqueles dias do primeiro século em que a palavra testemunha, o crente naquele período era uma atividade de alto risco, mas se você for uma testemunha fiel, com certeza algum tipo de desconforto, vou dizer assim, pode acontecer. Mas mantenha-se fiel e faça, atenda o chamado de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse assim: todos que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Veja que agora alcança todo o tempo, né? Todas as épocas. Mesmo nesse período do século XXI, com toda a tecnologia, com todo o conforto, com toda a liberdade, né, que nós temos, inclusive no Brasil, a liberdade religiosa. Mas se nós quisermos viver piamente, ou seja, piedosamente, quisermos viver aos pés de Jesus e procurando cumprir a sua vontade plena, nós vamos sim sofrer algum tipo de perseguição. Mas a Bíblia está prevendo já. Então, Deus nos enche de coragem, Deus nos enche de ousadia, Deus nos tira o temor do nosso coração e nós avançamos cumprindo o nosso papel. Jesus Cristo faz isso. Nós vamos ver isso no próximo versículo. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, você precisa ser testemunha. Isso faz parte da vida do crente. E Jesus promete aqui: eis que estou convosco. Você que vai ser minha testemunha, eu estou convosco. Olha o hino que está tocando aqui, o instrumental está falando sobre isso. Eis que estou convosco todos os dias. É um hino do cantor cristão, só que instrumental, né? Falando sobre esse versículo aqui, Mateus capítulo 28, 18 a 20. Coincidentemente, né? As coisas do Reino de Deus não acontecem por coincidência, mas vamos dizer assim, está tocando o hino que tem a ver com o versículo que nós estamos lendo aqui. Então, eis que estou convosco todos os dias, até os confins, até a consumação dos séculos. Tenha essa certeza que Jesus está com você quando você for testemunhar para o seu amigo, até mesmo para você mandar esse vídeo, compartilhar esse vídeo com seu amigo. De preferência, compartilhe os primeiros vídeos. Jesus está com você. Quando você falar diretamente com seu amigo sobre o Evangelho, quando você citar um versículo bíblico, quando você falar da sua experiência de salvação, de conversão, Jesus Cristo está com você. E está comigo quando eu estou falando isso para você também. Para você que está ouvindo aí agora. Então, se você é um discípulo de Jesus, não pode fugir a esse chamado. Isso é uma prova, uma indicação de que realmente você passou pela regeneração, pela justificação. É quando você atende o chamado para ser discípulo, para ser testemunha. Atender o chamado para ser discípulo e precisa atender o chamado também para ser testemunha.
Não cometa erros que muitos crentes cometem. Crentes maduros, crentes já vivem a vida cristã há muitos anos. Se converteram lá na mocidade, lá na juventude. Uns quando criança ainda, mas são bons crentes, acompanham as atividades da igreja, participam dos cultos, assistem à igreja, trabalham na liderança da igreja. Muitos são líderes na igreja, são pessoas dignas, mas têm uma dificuldade muito grande de testemunhar de Cristo, de falar aquilo que o apóstolo João disse lá na 1 João capítulo 1, acho que verso 7, verso 3, 1 João 1, 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Então não deixe acontecer isso com vocês. Muitos desses crentes maduros não fazem isso. Não sei se por medo, por vergonha. Uns dizem que não sabem, mas também não aprendem, não querem aprender. E a melhor forma de aprender é praticar. A melhor forma de aprender é praticar, errar, acertar, errar de novo, acertar de novo. É assim que a gente faz. E é claro, na dependência sempre do Espírito Santo de Deus. Então não cometa esse erro de muitos que cometem, né? Aqui na minha biblioteca eu tenho um livro que chama Testemunho de Cristo Sem Medo. Não sei se dá para ler aí. Testemunho de Cristo Sem Medo. O autor é William Fay e Halpe Rod. É da Lifeway Brasil. É um livreto até simples, até pequeno. São lições também que falam sobre exatamente esse assunto, né, importantíssimo para você que está começando a vida cristã, para você testemunhar de Cristo sem medo. Talvez você ache esse material na internet, algum site, alguma livraria, talvez até em PDF para distribuição gratuita. Você pode fazer a pesquisa, Testemunho de Cristo Sem Medo. Quem sabe você vai achar. Leia, é importante para você adquirir. No vídeo passado eu estava falando sobre o Evangelho de João, dando a sugestão para você ler o Evangelho de João, e eu esqueci de separar o livrinho, né, o Evangelho, esse livreto aqui é só o Evangelho de João. E no final do Evangelho tem o estudo bíblico. Se você quiser adquirir, se você estiver perto de mim aqui é mais fácil, se estiver aqui em Vilhena, né? Eu posso levar para você gratuitamente. No final do Evangelho tem o estudo bíblico, que você pode responder usando o próprio Evangelho. As perguntinhas que aparecem, né? Deixa eu fazer uma aqui, por exemplo. Com quem Jesus Cristo estava antes de o mundo existir? Aí aparece a referência para você achar e procurar a resposta. João 17, verso 5. Aí você vai lá em João, capítulo 17, aqui mesmo, né? No próprio livro. 17, verso 5. E agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, com quem Jesus estava, com quem Jesus Cristo estava antes de o mundo existir? Ele estava com o Pai, segundo o versículo, né? Porque Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é eterno. Ele está agora, nesse tempo em que o Evangelho está tratando, né? Ele está na forma de homem, mas ele é Deus. Então ele estava com o Pai, estava no céu, antes do mundo existir. Então é muito bom fazer os estudos que estão aqui. Você pode adquirir esse material da nossa Junta de Missões Nacionais. Junta de Missões Nacionais. E para você também é uma ferramenta também para que você testemunhe sem medo. E eu quero terminar aqui citando
2 Timóteo capítulo 1, verso 12, diz assim: portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, e nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia, porque sou servo dele. Essa é a linguagem, a Bíblia na linguagem de hoje. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor. Paulo falando. Paulo está preso e está dizendo para Timóteo: nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia, porque sou servo dele. Paulo estava preso por causa do Evangelho. Viu? Na época da perseguição ainda, né? Muito forte. Paulo havia sido preso por causa do Evangelho. E na revista corrigida diz assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Nessa Bíblia aqui, revista e corrigida. A Bíblia que os batistas usam, a maior parte usam a revista e corrigida. Então nós chegamos aqui ao final de mais esse vídeo. Queria que você compartilhasse isso para frente, em que nós vimos que é necessário ser uma testemunha fiel. Não se envergonhe do testemunho do Senhor. Não se envergonhe do Evangelho. Paulo diz em Romanos capítulo 1,16: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Eu não me envergonho do Evangelho. Então não se envergonhe do Evangelho, seja uma testemunha fiel, desenvolva isso desde agora, não espere nada, não precisa esperar nada. Você só precisa, sim, estar na dependência do Espírito Santo, na sua leitura da Bíblia, como nós falamos antes, né? Leitura da Bíblia e oração andam juntas, né? E você já pode começar a testemunhar do Evangelho. Nessa quarta-feira agora, 29, 30, acho que é dia 1º de julho, nós vamos fazer o estudo bíblico sobre o Apocalipse, pela página da igreja, da Primeira Igreja Batista em Vilhena. É só acessar, tá? Primeira Igreja Batista em Vilhena. Você pode assistir ali o estudo bíblico, que eu estou fazendo já a série, né? Seguindo a série do livro de Apocalipse. E quarta-feira nós vamos ver Apocalipse capítulo 3, versos de 1 a 6, que é uma carta que Jesus escreveu para uma igreja. E essa carta nós vamos estudar na próxima quarta-feira. Não me engano, é a igreja de Sardes. E domingo, culto de adoração a Deus, também pela página da igreja, pelo Face da igreja, às 19h30. E nós vamos comemorar o aniversário da igreja. A igreja vai fazer 38 anos. O seu aniversário é 3 de julho de 1982. Em 1982, os batistas fizeram 100 anos no Brasil. E aí foi plantada a Igreja Batista em Vilhena. Em 1982, a primeira Igreja Batista em Vilhena. Depois foram surgindo as outras, filhas da primeira Igreja Batista em Vilhena. Um dos pastores fundadores da época, o pastor Eovaldo Gomes Carvalho. Hoje ele está pastoreando em Nova Brasilândia. Alô, pastor, não sei se o senhor está nos assistindo. Está lá trabalhando, pastoreando na Igreja Batista em Nova Brasilândia. E nós queremos fazer inclusive menção nesse culto de pastores, de diáconos, evangelistas, irmãos em Cristo que batalharam e que testemunharam, né, do Evangelho para que a igreja pudesse hoje completar 38 anos de existência e de trabalho. Então, participe conosco também nesses dias, na quarta-feira, no domingo. Curta aí a página da igreja, a minha página. Faça algum comentário. Se você quiser fazer alguma pergunta em particular, você manda uma mensagem no WhatsApp. 98441 DDD 69 98441 7224.
é o meu WhatsApp, você pode perguntar, fazer algum comentário em particular se você quiser, e nós estamos à disposição para ajudá-lo. Deus te abençoe, Deus tenha misericórdia de todos nós. Até o próximo vídeo.